E aí, galerinha, como é que vocês estão? Já tem uns 4 ou 5 dias que eu terminei Shadows House e sim, demorou porque eu enrolei até agora usando a justificativa de que não tinha saído o último episódio. Bom, agora que eu já assisti, eu venho aqui pra comentar um pouquinho sobre o desenho das Crianças Sombras. No vídeo que eu fiz escolhendo os animes da temporada, eu apostei em Shadow Houses como um dos melhores da temporada. Parecia ter uma vibe misteriosa e os personagens usando roupas que lembram aquelas fotos que você vê nos livros de história, uns vestidos bonitão. Então, bom, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de enfasar o quanto isso aqui é interessante. A proposta das Shadows é muito boa, a ambientação que se cria em volta delas é maravilhosa e o design é bem afável, então dá um contraste da hora, o que me prendeu ainda mais. As músicas são muito boas, acrescenta no ambiente em que a galerinha se encontra e é tudo muito bem produzido, a mão do diretor por trás das cenas é legal, eles realmente quiseram entregar algo decente dessa vez. O primeiro ato, enquanto o anime começa a apresentar a mansão, as Shadows, tem um equilíbrio perfeito do mistério, suspense e as cenas divertidinhas. É o clássico bonitinho de um jeito macabro. Nos é apresentado a Kate e Emirico, que são dois opostos, mas formam uma duplinha bacana. Elas têm umas ceninhas legais no quarto e depois elas começam a se aventurar pela mansão, dando uma expandida na situação e deixando mais mistérios no ar. E é legal, sabe? Até agora são só as ceninhas fofas delas interagindo com elas e o ambiente. O fator Slice of Life encaixou muito bem. E o anime utiliza o tipo de narrativa que eu mais gosto, que é aquela expansiva. O autor já tem a história pronta, então ele vai contando a partir de uma perspectiva em específico e vai ampliando mais conforme os personagens vão descobrindo mais coisas. Então até aí tava legal, nos é apresentado outros personagens, tanto Shadows quanto os seus rostos, que vale dizer que eu gostei de todo mundo. Cada um tem uma identidade própria, é muito legal. E de fundo a gente já tem uma historinha rolando. A hierarquia que tem dentro da mansão, o que são as Shadows, porque os bonecos não podem pensar em nada, mais que na cara que algo não tá certo. Nesse meio tempo eles começam a introduzir o debut, os personagens vão se preocupando mais com isso, tem uma ênfase legal neles, principalmente com o lance da fuligem que a Kate queria que os outros não descobrissem. Até que é chegado o dia do debut, onde a casa testa a compatibilidade entre Host e Shadow. Bem, vamos lá. A primeira parte, deles serem fechados em uma sala e terem que interagir, essa parte é legal, reflete bastante o que estava sendo abordado até então. E depois tirar as Shadows para os rostos pensarem sozinhos, é bem show. O problema mesmo é o que vem depois. Cara, o labirinto é muito ruim, é chato, desinteressante. São umas situações muito específicas e forçadas para fazer os personagens criarem vínculos. Não, o anime alguns episódios atrás, com o lance deles ficarem de vigia, tinha criado uma situação completamente natural. Eles sabiam como fazer e ainda assim mostraram uns desafios muito merda pra isso. É muito não fluido, parecia que os episódios duravam 1 hora. O labirinto lá é todo cheio de armadilha, uma pegada dungeon, cara, não funciona, aquilo não funciona de jeito nenhum. Tá, né? Pô, nitidamente tu consegue enxergar que aquilo foi montado justamente para os personagens criarem vínculos. Então não tem graça, porque percebe-se que é um elemento feito justamente pra isso. Mas nem tudo é ódio. Durante o debut é apresentado aquelas sombras do terceiro andar, mega caricatas, eu adorei elas também. São personalidades exageradas que acabam ficando cômicas. Enfim, com o fim do debut, o anime passa pro próximo ato, onde eles começam a tocar mais no assunto dos mistérios, como tudo aquilo funciona. Então, com a atmosfera que o anime já tinha passado, eles vão fazer um ótimo desenvolvimento em cima disso. Era o que eu pensava, porque o anime simplesmente joga na nossa cara toda a concepção por trás das Shadows, sem mais nem menos. Cara, eu fiquei com muita cara de bosta olhando aquilo. Eu não tô zoando, eu voltei o episódio pra confirmar se eles tinham feito isso mesmo. As Shadows superiores lá, elas chamam o Edward pra tirarem satisfação do debut, e eles simplesmente começam a questionar o Edward, pra ver se ele sabe mesmo o significado de tudo aquilo. E ele só fala a concepção por trás das Shadows e por que tudo aquilo funciona daquela maneira. Não, o anime tava seguindo a vibe mostra, não conte, dando bastante ênfase em detalhes pequenos, muitas nuances. Eles tinham muita coisa pra desenvolver e eles simplesmente tacaram tudo no lixo, porque sim, isso não faz sentido nenhum. Muitos costumes, as outras alas da mansão, pra quê? Aquela narrativa boa, construção de enredo, tudo perdeu significado aqui. Um anime que tava tipo quase nota 9 desceu pra 7 por pura besteira. Deu uma brochada gigantesca aqui, cara. Nossa. E a reta final é ok, não é ruim, mas também não é nada demais. Quando os rostos bebem chá, eles sofrem uma lavagem cerebral e a justificativa aparece porque sim. Antes que me xinguem, a parada com a Emirico foi da hora. A Kate foi atrás pra descobrir o bagulho da água, mas e os outros personagens? A Kate entupiu a Emirico de água, aí vem o John e arruma o moleque no soco e o Patrick fala umas reflexão bonitinha. E a Ruiz, então, meu Deus! Qual o sentido? A única cura até então era só a água, né? Mas como o enredo não tinha como fazer as outras sombras saberem disso, eles arrumaram um jeito rápido de executar. Eu não sei como isso no mangá, eu espero que não seja assim, porque me pareceu meio não explicado. Eu senti que
faltou alguma coisa aí no meio. E finalizando o lance do Edward de raptar em Mírico é padrão. Eu achei legal por ver o Edward se fudendo e ver a galerinha principal trabalhando junto. Mas fora isso é muito simples. Cara, inclusive é isso que vem acontecendo com a Cloverworks, né? Neverland foi aquele caos porque foi tudo muito rushado, um bagulho em cima do outro, tudo porque sim. E depois veio o Yofo maravilhoso, que inclusive teve aí o final, que eu ainda não vi, eu tô terminando essa temporada. Mas caralho, eles simplesmente estão rushando muito a história porque sim. Cara, eles estão estragando muito o anime por causa disso e eu tô com medo do que isso pode desencadear. Mas enfim, agora talvez eu dê uma olhada no mangá, porque, sei lá, tem muito cara de que o anime vai demorar muito pra ter segunda temporada. Isso se tiver. E eu dei umas pesquisadas e falam bem da continuação do mangá, então talvez eu vá. Então, minhas considerações finais. A premissa é chamativa, existe um bom uso da ambientação pra criar um mistério em volta das Shadows, a narrativa é impecável, faz um ótimo trabalho na apresentação das situações, mas acaba se desgringolando a partir da segunda metade. Os personagens são legais, engraçados e bem caricatos, mas a decisão de apresentar todas as respostas da concepção por trás da obra acabou dando uma pesada no final da nota. Aí um conjunto de músicas totalmente incríveis, principalmente em encerramento, a Leona mandou muito bem. Mas então é isso aí, nos encontramos na próxima e tchau! Hey, e aí, gostaram do vídeo? Concordaram muito? Obviamente, né? Até porque só eu tô certo. A cara... Olha o tamanho disso aqui, meu Deus, eu fiz muita coisa. Enfim, demorou muito, mas saiu, né? Ainda bem. Mas falando sério, eu tô aqui mesmo só pra ocupar tempo de vídeo. Parecia que foi uma análise muito longa, frame por frame, só por causa da duração. Inclusive, eu tenho aqui comigo um quadrinho com uma capa um tanto quanto sugestiva. Será que vocês veriam um vídeo de eu falando sobre isso aqui? Mas enfim, era só isso aqui mesmo. Acho que eu já ocupei um tempo demais. Então agora eu vou embora de verdade. Tchau.